com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu quero pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus, e que nós vamos estar meditando agora para nossa edificação. Esta mensagem que tem o tema: o aviso de Deus para os moradores da terra. Que tema forte, que tema poderoso é este tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Este é o tema: o aviso de Deus para os moradores da terra. Vamos então ler a Santa Bíblia, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Ezequiel, capítulo 33, versículo 4. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ezequiel 33, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aleluia! Que palavra poderosa é a palavra de Deus. Esses dois versículos poderosos da palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Deus vai estar falando com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Desde já eu quero pedir a atenção de todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que vamos estar meditando aqui agora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos,
Irmãos amados, irmãos presentes, nós estamos aqui agora. Quando eu falo nós, porque eu não estou só. Comigo está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo de Deus e mais o anjo do Senhor que está conosco aqui agora. A Bíblia diz, Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda de todo o mal. Então aqui eu estou com esta responsabilidade de uma vez mais transmitir o aviso de Deus, o recado de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus para os moradores da terra, para os moradores do mundo, porque esta mensagem ela não fica só aqui dentro de Manaus. Esta mensagem ela vai para todo o mundo, aleluia, pela internet, pelas redes sociais. A mensagem vai, e Deus vai falando, e Deus vai aquebrantando os corações de pedra, Deus vai transformando, arrancando os corações de pedra e colocando o coração de carne. Por quê? Porque as almas, elas são propriedades divinas. As almas, elas foram compradas pelo bom preço, e este preço foi a vida, foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as almas é propriedade divina, só que o diabo está prendendo as almas, só que o diabo está humilhando as almas, oprimindo as almas, escravizando as almas. Mas o Senhor, Ele veio ao mundo para quebrar as prisões do diabo, para quebrar, aleluia, as cadeias que estão prendendo as almas, e libertar as almas, e resgatar as almas, e salvar as almas para o reino de Deus. Irmãos queridos, eu quero neste momento pedir atenção de todos os irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Milhões e milhões e milhões de ouvintes. Eu quero neste momento pedir a tua atenção para a meditação da palavra de Deus. E aonde você estiver, e aonde você se encontra, oprimido, aprisionado, escravizado, humilhado, preso por Satanás, Deus vai quebrar estas prisões e Deus vai te colocar em liberdade e salvar a tua vida e salvar a tua alma. O texto sagrado que nós lemos revela, Ezequiel 33, versículo 4. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, aleluia, será sobre a sua própria cabeça. Neste momento,
em que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, são dezenas e centenas e milhares e milhões de almas e vidas em toda a terra, em todo o mundo, aleluia, que estão ouvindo e que vão ouvir o anúncio da palavra de Deus, mas aquele que tapar os seus ouvidos e endurecer os seus corações para não ouvir a palavra de Deus, os tais vão perecer, vão se perder pela dureza dos seus corações, mas os que se deram por avisado, esses salvarão as suas vidas. Aquele que se der por avisado, aquele que se humilhar, aquele que receber, aquele que aceitar o recado de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, esse será salvo, salvará a sua vida. Mas os que endureceram os seus corações, mas os que taparam os seus ouvidos e não receberam o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, eles vão perecer como pereceram o povo rebelde do tempo de Noé, que taparam os seus ouvidos, que endureceram os seus corações para não aceitar a palavra, para não receber a palavra que pregava o homem de Deus, o profeta Noé. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Ezequiel 33, versículo 5, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então aqui está a revelação bíblica, a palavra de Deus que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, mas você não se der como avisado, o teu sangue será sobre a tua própria cabeça. Deus não vai ter você como inocente em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo. Deus não vai ter você como inocente. Você ouviu o anúncio da palavra, você ouviu o anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Se você não crer, se você não aceitar, se você não receber, tu vai perecer e o teu próprio sangue será sobre a tua cabeça. Mas aquele que se dá por avisado salvará a sua vida. O homem que se dá como avisado, ele foi avisado, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele recebeu, ele aceitou a palavra de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus. Ele salvou a sua vida, ele salvou a sua alma. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Amós 8, versículo 11: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão,
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia! O mesmo Deus que falou com o povo do passado, que falou com o povo de Israel, que falou com o povo de Judá, que falou com as nações passadas, é o mesmo Deus que está falando e que vai falar com o mundo atual, com os moradores da terra. Deus vai falar, aleluia, com os moradores do mundo. Irmãos queridos, irmãos amados, vai vir um tempo em que Deus vai enviar uma grande fome e sede na terra, mas não vai ser fome de pão e nem sede de água, vai ser fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Vai ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar este tempo que o homem vai ter fome, que o homem vai ter sede, que a mulher vai ter fome, que a mulher vai ter sede, mas não é fome de pão e nem sede de água, vai ser fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, esse tempo vai acontecer quando o Evangelho do Reino de Deus for anunciado por todo mundo, em testemunha a todas as nações. Não é só em Manaus, não. Não é só no Amazonas, não. Não é só no Brasil, não. É em todo o mundo. Em todo o mundo. Preste atenção às palavras do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. A Bíblia diz, Mateus 24 e versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Preste atenção que o evangelho do reino de Deus, ele vai ser pregado, ele tem que ser pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a testemunho a todas as criaturas. Então virá o fim. Então preste bem atenção que quando chegar o fim do anúncio do Evangelho, não é o fim do mundo, é o fim do anúncio do Evangelho, é o fim do anúncio da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus for pregado, quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado em todo o mundo, em testemunho a toda criatura, então virá o fim. Não vai mais se pregar a palavra de Deus. Você não vai ter mais a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Aí você vai ter fome, aí você vai ter sede, aí você vai correr para um lado, aí você vai correr para o outro, aí você vai buscar a palavra, você vai querer ouvir a palavra, mas você não vai encontrar mais. Pastor Nonato não vai mais estar aqui nas ruas de Manaus. Pastor Nonato não vai mais estar aqui pregando a palavra. Por quê? Porque eu já estou na glória com o Senhor. Os irmãos que pregam a palavra de Deus,
os pregadores que pregam a palavra de Deus, aqueles que pregam a verdade, eles não vão estar mais aqui, eles já vão estar na glória com o Senhor. Então você vai chegar nas igrejas e não vai ter mais a palavra que você precisa ter. Você vai ter fome e vai ter sede. Você vai procurar nas ruas de Manaus, nas estações de ônibus, nas avenidas comerciais, nos terminais de ônibus, nas praças públicas, nas feiras. Aonde está o pastor Nonato, que eu quero ouvir a palavra que ele pregava? Aonde está o pastor Nonato para me dar uma palavra, para fazer uma oração por mim, para me ungir com azeite, a unção com óleo de oliva? Unção com óleo de oliva, não é óleo perfumado, e não é óleo misturado com tinta, não, é óleo de oliva, a unção que liberta, para Jesus curar os enfermos, libertar os oprimidos. E você não vai encontrar. Por quê? Porque eu já estou na glória com Cristo. Jesus já nos arrebatou. Jesus arrebatou a igreja vai estar na glória. Agora você que tapou teus ouvidos, que endureceu teu coração, agora tu vai ter fome, agora tu vai ter sede, agora tu vai correr para um lado, vai correr para o outro, vai ficar desesperado, mas agora vai ser tarde demais. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Toda honra e toda glória é dado ao Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato só está transmitindo o recado, só está transmitindo a mensagem da palavra de Deus para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando, que o diabo está te oprimindo, que o diabo está te humilhando, que o diabo está te escravizando, mas no poder da palavra, o diabo cai por terra, Satanás cai por terra, os demônios caem por terra, e a tua alma fica livre, e a tua alma fica liberta. No momento que eu estou pregando aqui, são milhões e milhões de demônios, demônios como formiga no formigueiro. Os demônios ficam desesperados, os demônios vão saindo, as pessoas vão ficando libertas, os enfermos vão ficando curados, os oprimidos vão sendo libertos, as almas serão salvas. Aleluia, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha, que bom é saber que Deus está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Deus é comigo, Deus está comigo, e Deus, Ele vai estar com você também. Mas para Deus estar com você também, você tem que fazer o que eu fiz.
Você tem que confessar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se arrepender. Você tem que se converter. Você tem que mudar de vida. A partir do momento que você crê na palavra, que você confessar Jesus Cristo, que você aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, como Salvador da tua alma, aí você está selado com essa promessa. A partir do momento que você obedecer a palavra do Senhor, a partir do momento que você fizer o que o Senhor quer que faça, o Senhor vai estar contigo todos os dias, até lá a consumação do século. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor para todos sempre. O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele passou ainda aqui na terra 40 dias e Ele apareceu para os seus discípulos 12 vezes e deu as ordens para os seus discípulos, aleluia, ir por todo mundo, pregando a palavra, ensinando o povo, batizando o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discípulo obedeceram, o discípulo cumpriram com a sua missão. Agora nós estamos dando continuidade com a missão de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Aqui estamos com esta responsabilidade de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Já me fazia agora 28 anos anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Vai me fazer 28 anos agora pregando a palavra do Reino de Deus, como Jesus mandou pregar, ensinando o povo como Jesus mandou ensinar. Aleluia! Aqui estamos dando a continuidade da obra de Deus, pregando a verdade da palavra de Deus, para libertar as almas, para salvar as almas, que Satanás está oprimindo, que Satanás está humilhando, que Satanás está escravizando. Então nós estamos aqui com essa responsabilidade de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Quem mandou foi Jesus. Foi Jesus que mandou pregar. Foi Jesus que mandou anunciar. E não tem Satanás que vai impedir. Não tem diabo que vai impedir. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Deus colocou esse propósito no meu coração de pregar o Evangelho, de pregar o público, de pregar nas avenidas, na rua, assim como pregava Jeremias, assim como pregava Paulo. Tem que pregar a palavra de Deus. O diabo não quer que se pregue a palavra de Deus. Satanás não quer que se pregue a palavra de Deus. O diabo não quer que as pessoas ouçam, escutem a palavra de Deus. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Temos que anunciar a palavra de Deus, que é para Jesus salvar as almas que lhe pertencem, que são propriedade divina. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você está sendo avisado, você está sendo evangelizado. Presta atenção. Se você crê no Evangelho do Reino de Deus e confessar e aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, e você for batizado para o cumprimento da justiça divina, você será salvo. Mas se você não crer, se você não se batizar como Jesus foi batizado, você já sabe o teu destino. Não precisa nem eu falar o teu destino, você já sabe. Jesus já falou o teu destino. Quem falou foi Jesus. O
O que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Quem falou foi Jesus. Pastor Nonato só está entregando o aviso. Pastor Nonato só está entregando o recado. Pastor Nonato só está repetindo as palavras que falou Jesus. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato é só o mensageiro. Presta atenção. Jesus deixou bem claro. Jesus não gagueja. Jesus não faz rodeio. Jesus não mente. Jesus não engana. Jesus falou o português correto. Está escrito. Jesus falou perfeito. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. Então a palavra não é do homem, a palavra não é do pastor Nonato, a palavra é de Jesus. Quem falou foi Jesus. Eu só estou aqui entregando o recado, eu só estou aqui entregando a mensagem da palavra de Deus. Esse batismo tem que ser nas águas de rio, de águas vivas, águas correntes, como Jesus foi batizado, porque não existe na Bíblia Sagrada, não existe batismo em tanque. Na Bíblia Sagrada não existe batismo de piscina. Não. Na Bíblia Sagrada não existe batismo de criança. Não. Na Bíblia Sagrada não existe batismo pegando água com a mão e colocando na cabeça da pessoa. Não. Tudo isso é errado. Tudo isso é o espírito do engano que está enganando as almas. O batismo da Bíblia é o batismo que Jesus foi batizado. Este é o batismo verdadeiro para o cumprimento da justiça divina. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O batismo que a pessoa tem que batizar tem também que ser liberta. A pessoa tem que estar liberta. A pessoa tem que estar morta para o mundo e o pecado. A pessoa não pode se batizar vivendo amigada, vivendo na fornicação, não. Tem que se casar. A pessoa só pode batizar se estiver casada, se estiver liberta, se estiver conforme os padrões divinos. A pessoa não pode batizar jogando, tem que se abandonar no jogo. A pessoa tem que estar liberta, morta para o mundo e viva para Deus. A pessoa não pode batizar fumando, não. Ela tem que abandonar o vício. A pessoa não pode ter vício, não pode fumar, não pode beber bebidas alcoólicas. Ela tem que estar liberta, tem que estar morta para o mundo e o pecado. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A pessoa não pode batizar na prostituição, não. Ela tem que abandonar a prostituição. A pessoa não pode batizar pintada, cheia de maquiagem, não. Ela tem que abandonar as pinturas, as maquiagens. Ela tem que estar liberta, ela tem que estar transformada, ela tem que estar regenerada, ela tem que estar morta para o mundo, morta para o pecado e viva para Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. A pessoa não pode batizar participando das festas pagãs, das festas mundanas, como festas de carnaval, como festas de quadrilha, como festas de boi, como festa da melancia, como festa da onça, como a festa do mundo. Não, a pessoa tem que estar livre, a pessoa tem que estar liberta, a pessoa tem que estar morta para o mundo e o pecado. Aleluia, para cumprir com a justiça divina. A pessoa não pode batizar na idolatria, não. A pessoa só pode batizar liberta, e o batismo tem que ser no rio. Batismo tem que ser no rio, aleluia, de águas vivas, águas correntes. Jesus deu exemplo, ele foi batizado, foi João Batista,
Batista no Rio Jordão para o cumprimento da justiça divina. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele não tinha pecado, mas ele deu o exemplo. Ele se batizou para cumprir com a justiça divina. Então nós temos que seguir os passos de Jesus, nós temos que obedecer os ensinamentos de Jesus, nós temos que seguir as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, aleluia, Atos capítulo 5, versículo 29, nos importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra, e a Deus e a palavra. Nós temos que obedecer a palavra, as Escrituras, aleluia, do que obedecer aos homens, aleluia. Não vai adiantar nada você obedecer o homem e não obedecer a Deus. Não vai adiantar nada você obedecer a mulher e não obedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus, você tem que obedecer a palavra. Foi Jesus que mandou, aleluia, ensinar todas as nações. A Bíblia diz, Mateus 3, versículo 13, então veio Jesus da Galileia, teve com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus 3, versículo 14, mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Mateus 3, versículo 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Mateus 3, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3, versículo 17, e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Primeiro, porque é seu Filho. Segundo, porque ele obedeceu. Terceiro, porque cumpriu com a justiça divina. Se você obedecer a palavra de Deus, minha irmã e meu irmão, se você cumprir com a justiça divina, minha irmã e meu irmão, Deus vai ter prazer na tua vida, porque você é uma alma obediente, porque você é uma alma, aleluia, santificada, é uma alma remida, regenerada, convertida, arrependida, cumpriu com a justiça divina. Deus vai ter prazer na tua vida, minha irmã. Deus vai ter prazer na tua vida, meu irmão, se você cumprir com a justiça divina. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então Deus tinha prazer, aleluia, no seu Filho, porque Jesus cumpriu com a justiça divina. Você que se batizou no tanque, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado. Você tomou um banho de água suja. Você que se batizou na piscina, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado, você tomou um banho de água contaminada, água suja. Você que se batizou, alguém pegando água com a mão e colocando na tua cabeça, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado. Você que se batizou quando era criança, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado. Todos estes batismos são errados, são antibíblicos. Não existe na Bíblia Sagrada, não. Não existe. Na Bíblia Sagrada não existe batismo em tanque. Na Bíblia Sagrada não existe batismo em piscina. Não existe batismo pegando água com a mão e colocando na cabeça da pessoa. Batismo de criança
Não existe na Bíblia. Criança não se batiza. Criança se apresenta como Jesus foi apresentado no templo por Simeão e Ana. Jesus como criança, depois dos seus 40 dias de nascido, para cumprir com a lei, as escrituras, para cumprir com a lei, Jesus foi apresentado no templo. Quando Jesus já estava de maior, aí com seus 30 anos de idade, aí sim, Jesus se batizou nas águas para cumprir com a justiça divina. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio da palavra do reino de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a palavra como está escrito, como foi escrito, como foi revelado, como foi inspirado, e não podemos mudar nada. Não podemos mudar nada. Temos que pregar como é, temos que pregar como está. Deus não mandou mudar nada, Deus não muda, a Bíblia não muda, falar de Deus não muda, Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda. Malaquias 3, versículo 6, Deus está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Hebreus 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Jesus não pode mudar. As escrituras sagradas não mudam. Ele não pode mudar. O Espírito Santo não muda. Deus, ele não muda. Então nós não podemos mudar. Temos que pregar como é. O que o diabo queira, o que não queira. O que Satanás queira, o que não queira. O que o homem queira, o que não queira. O que a mulher queira, o que não queira. Esse é problema dele. Temos que obedecer Deus. Temos que obedecer Jesus. Temos que obedecer o Espírito Santo. Temos que obedecer as Escrituras. É a palavra que temos que pregar. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Presta atenção. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem. O Senhor está avisando os moradores da terra. O Senhor está falando com os moradores do mundo. Ezequiel 33, versículo 4. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. A responsabilidade é sua, meu irmão. Você está ouvindo a palavra de Deus que está sendo pregada aqui agora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Deus não vai ter você como inocente, não. Jamais, jamais Deus vai ter você como inocente. Aonde chegar esta mensagem, jamais Deus vai ter você como inocente. Você está ouvindo Ezequiel 33, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. No meio desta multidão, se entre milhões e milhões de ouvintes, se uma alma, aleluia, der ouvido, essa será salva. Os demais vão para o trono branco, vão para o prestamento de conta, para ser julgado.
E aí não tem bababá não. Aí não tem desculpa não. Aí Jesus vai te mostrar esta mensagem. Aí Jesus vai mostrar este vídeo. Você ouviu. Você foi evangelizado. Você não aceitou porque não quis. Você não se arrependeu porque não quis. Você não se humilhou porque não quis. Mas você ouviu. Mas você foi evangelizado. Agora você vai prestar conta, ser julgada perante o trono branco no juízo final. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Ezequiel 33, versículo 11, diz-lhe tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos maus caminhos, porque morrerei, ó casa de Israel. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Mas Deus quer que o ímpio se arrependa. Mas Deus quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Deus quer que o ímpio se arrependa. Aleluia. Quem é ímpio? Ímpio é aquela pessoa que não serve a Deus. Ímpio é uma pessoa que não tem temor de Deus. Ímpio é uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Ímpio é uma pessoa que não obedece à palavra de Deus. Ímpio é uma pessoa que não respeita a palavra de Deus. Ímpio é uma pessoa, aleluia, que burla da palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Presta atenção que diz a Bíblia. A Bíblia diz, Salmos 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus não tem prazer na morte de pessoas que não lhe servem, que não lhe conhecem. Deus não leva em conta os tempos da ignorância dos homens. Quando fala de homem, está falando também com a mulher. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mas Deus manda que todos os homens se arrependam enquanto há tempo. Aleluia! Deus está falando. Deus está falando. Deus quer que o homem se arrependa. Deus quer que o homem se converta de todos os seus erros, de todos os seus pecados, porque Deus determinou um dia que vai julgar o mundo por meio de seu Filho Jesus. É Jesus que vai julgar o mundo. E não tem Satanás que vai impedir este julgamento. Não tem diabo que vai impedir. A Bíblia diz, Atos 17, versículo 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Atos 17, versículo 31, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Este homem é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é Jesus que vai julgar o mundo. E não tem Satanás que vai impedir. Deus manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam enquanto há tempo. Quando Deus fala com o homem, aleluia,
Deus está falando com todos os homens. Ele está falando globalmente. Seja quem for, não escapa ninguém. Toda a terra. Deus está falando com todos os homens. E quando Deus fala em todos os lugares, Ele está falando globalmente, em todas as repartições, seja na vida pública, seja na igreja, seja na sociedade, seja em família, seja em qualquer lugar. Não tem acepção de pessoa, não tem. Seja grande, seja pequeno, seja rico, sejam pobres, sejam brancos, sejam pretos, sejam qualquer, seja quem for. Deus não faz acepção de pessoa. Deus manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, se convertam, mudem de vida, porque há um dia determinado em que Jesus vai julgar este mundo, em que Jesus vai julgar os homens. Esse é o julgamento do juízo final. Aí não escapa nada. Aí todos vão ter que comparecer, do maior ao menor. E Deus não faz acepção. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, versículo 11, pois para com Deus não há acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, aleluia, Ele vai julgar todos. Todos vão ter que comparecer perante o trono branco. A Bíblia diz, Jó 34, versículo 19, que não faz acepção das pessoas, de príncipe, e nem estima ao rico mais do que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus tudo é igual. Para Deus tudo tem o mesmo valor. O mesmo valor que tem um mendigo, é o mesmo valor que tem um rico. O mesmo valor que tem um pobre, é o mesmo valor que tem um rico, que tem um príncipe. Tudo é a mesma coisa. Jesus sofreu do mesmo jeito, Jesus pagou o mesmo preço, Jesus derramou o mesmo sangue. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é mais do que ninguém, não existe ninguém mais do que ninguém, não existe ninguém mais importante do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. O mesmo valor que tem esses mendigos, leprosos, as prostitutas, os homens afeminados, aleluia, as pessoas que estão aí no erro, no pecado, na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria, o mesmo preço que tem os ricos, os milionários, aleluia, os homens importantes deste mundo. Pensa eles que são importantes, mas não são nada, nada. O importante aqui é Deus, o importante aqui é Jesus, o importante aqui é o Espírito Santo, o importante aqui é a palavra de Deus, aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. A Bíblia diz, Atos 10, versículo 34, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Para Ele tudo é igual, para Ele tudo é a mesma coisa. A Bíblia diz em Deuteronômio 10, versículo 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa e nem aceita suborno. Deus é Deus. Deus não faz acepção de pessoa. E Deus não aceita presente de ninguém. Deus não se vende por presente. Ninguém pode comprar Deus. Ninguém pode comprar Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Você tem que se converter, você tem que mudar de vida. Você tem que aceitar Jesus, entregar tua vida para Jesus. Não tu vai perecer na dureza do teu coração. Não tu vai perecer na soberba da tua vida, do teu coração. Aleluia. Aceite Jesus, meu irmão. Aceite Jesus, minha irmã. Jesus está dizendo, Mateus 23, versículo 12, pois que a si mesmo se exaltar
será humilhado, e que esse mesmo se humilhar será exaltado. Atenção, milhões e milhões de ouvintes. Você que pensa que é alguma coisa, você não é nada. Você precisa de Jesus. Sem Jesus, você está perdido. Você precisa de Jesus. Sem Jesus, você não é nada. Você que pensa que é alguma coisa, você não é nada. Sem Jesus, tu está perdido. Sem Jesus, tu vai perecer. Você precisa de Jesus, meu irmão. Você precisa de Jesus, minha irmã. Aleluia. A Bíblia diz, João 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, meu irmão, você é um homem perdido. Sem Jesus, minha irmã, você é uma mulher perdida. Você precisa de Jesus. Você necessita de Jesus. Você tem que confessar Jesus. Senão tu vai te perder. Senão tu vai perder tua vida. Senão tu vai perder tua alma. A Bíblia diz, Marcos 8, versículo 36, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não vai adiantar nada. O homem tem dinheiro, o homem tem poder, o homem tem tesouros, o homem tem riqueza, o homem tem fama, mas não tem Jesus. Não vai adiantar nada. É o homem perdido. Quando se fala de homem, está falando também com a mulher. Não vai adiantar nada. A mulher ser famosa, a mulher ser poderosa, a mulher ter tesouro, a mulher ter fama, a mulher ter riqueza e não ter temor de Deus no coração, e não ter Jesus na sua vida. Não vai adiantar nada. Vai perder a alma do mesmo jeito. É o próprio Jesus que está falando na minha boca e no meu coração. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhou tudo, não falta nada, mas perdeu a sua alma, mas perdeu a sua vida. Do que vai adiantar, minha irmã? Você ser tão famosa, ser tão poderosa, ter tantos tesouros, ter tantas riquezas, mas você não tem temor de Deus, você não tem Jesus no teu coração. Você está perdido do mesmo jeito. É Jesus que fala. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A maior riqueza na vida do homem, a maior riqueza na vida da mulher é Jesus, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Este é o maior tesouro, esta é a maior riqueza na vida do homem, na vida da mulher. Santo, santo, santo é o Senhor. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um homem importante, mas ele estava perdido. Zaqueu tinha muitos tesouros, Zaqueu tinha muitas riquezas, mas ele estava perdido. Por quê? Porque ele não tinha Deus, porque ele não tinha Jesus, porque ele não tinha o Espírito Santo, porque ele não tinha temor de Deus. Ele estava perdido. E Zaqueu estava angustiado. Zaqueu estava angustiado. Ele tinha tudo, mas não tinha Jesus. Ele tinha tudo, mas não tinha paz. Ele tinha tudo, mas não tinha alegria. Ele tinha tudo, mas não tinha felicidade. Então ele estava angustiado. E ele foi atrás de Jesus. Ele reconheceu que precisava de Jesus. Ele reconheceu que necessitava de Jesus.
Aí Zaqueu foi atrás de Jesus. Jesus ia passando ali em Jericó. Aleluia. Jesus estava em caminho, estava de passagem, estava indo para Jerusalém. Aquela multidão louvando e glorificando, adorando o Senhor. E Zaqueu foi atrás. Só que quando chegou, ele não pôde passar pela multidão para se aproximar de Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura. Jesus estava lá no meio da multidão. Zaqueu estava do lado de fora da multidão. Zaqueu não podia passar, porque ele era um homem de pequena estatura. Mas Zaqueu sentiu a necessidade de se humilhar, de ver, de conhecer Jesus. Zaqueu era inteligente, Zaqueu era um homem matemático, cobrador de imposto. Ele era inteligente, ele era matemático, ele sabia das coisas. Aleluia. Aí Zaqueu imaginou, ele está indo para Jerusalém, o caminho é este aqui, ele vai ter que passar por este caminho. Então Zaqueu foi. Só que lá no meio do caminho havia um pé de figueira, figueira brava, brava certamente espinhosa, havia alguma dificuldade. Zaqueu subiu naquela figueira e ficou lá em cima trepado, entre as folhas, aleluia, esperando a passagem de Jesus. Ele queria ver primeiro, pelo menos a face, o rosto de Jesus, aleluia. Aí demorou um pouco, lá vai Jesus. Zaqueu está lá em cima da figueira e Jesus vai andando. A multidão vai acompanhando Jesus, louvando, glorificando, adorando. Muita alegria, muito gozo, muita felicidade, aquela multidão. Quando chegou embaixo da figueira, Jesus para, a multidão para, houve um grande silêncio, ninguém falou nada, somente Jesus clama por Zaqueu. Presta atenção, ninguém viu quando Zaqueu subiu naquela figueira, mas Jesus viu, porque Jesus conhece tudo, Jesus sabe de tudo. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, conhece tudo, ninguém pode se esconder da sua presença. Então Jesus sabia que Zaqueu estava lá em cima da figueira. Aí Jesus clama: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa da figueira. A Bíblia diz, Lucas 19, versículo 5. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, versículo 6. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Lucas 19, versículo 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entra este, aleluia, para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e lhe disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, versículo 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então presta atenção, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que Zaqueu era um homem perdido. Zaqueu era rico? Sim. Zaqueu tinha muita riqueza? Sim. Zaqueu tinha muitos tesouros? Sim. Mas Zaqueu estava perdido. Ele não tinha Jesus, ele não conhecia Jesus. Mas quando Zaqueu, ele se humilha para Jesus, em cima daquela figueira, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu rápido, Zaqueu desceu imediatamente, e Jesus lhe recebeu com alegria.
Jesus recebeu ele com alegria. Zaqueu ficou tão maravilhado. Zaqueu ficou tão contente. Zaqueu ficou tão feliz que ele disse: Senhor, hoje eu darei aos pobres a metade dos meus bens, e aquele que eu roubei, aquele que eu defraudei, eu vou devolver para ele 4 vezes mais. Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado. Aleluia. Jesus ficou maravilhado. Por quê? Porque Zaqueu estava se convertendo. Porque Zaqueu estava se regenerando. Porque Zaqueu estava se humilhando. Aí Jesus fala para Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Por quê? Porque tu és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos queridos, Jesus quer salvar a tua vida. Você que está perdido, você está perdido na idolatria, no tráfico, no crime. Você está perdido na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria. Você está perdido no lesbianismo, no homossexualismo. Você está perdido na droga, no vício, na bebida, no alcoolismo. Você está perdido nesta figueira. Sai desta figueira. Desça desta figueira. Tenha um encontro com Jesus Cristo. Jesus te perdoa. Jesus te liberta. Jesus te resgata. Jesus te transforma. Jesus te salva. Jesus te dá vida. Jesus te dá vitória. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando muito mais e muito mais em cada coração. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora. Ore com o homem de Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra que foi anunciada, que foi transmitida aqui agora. Senhor, te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela vida de cada pessoa. Senhor, te agradeço pelas libertações, te agradeço pelos milagres, te agradeço pelas vitórias, te agradeço pela salvação das almas. Senhor Jesus, tenha compaixão, meu Senhor, tenha misericórdia, meu Senhor. Senhor, perdoa este homem, Senhor. Senhor, perdoa esta mulher, Senhor. Senhor, transforma este homem, Senhor. Senhor, transforma esta mulher, Senhor. Senhor, cobre com teu sangue estas almas, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Repreenda este demônio, Senhor. Repreende este espírito imundo, Senhor. Repreende este espírito mau, Senhor, que está oprimindo, Senhor, que está escravizando, Senhor, que está humilhando, Senhor, a vida deste homem, Senhor, a vida desta mulher, Senhor. Oh, meu Deus, o teu sangue tem poder, Senhor. A tua palavra tem poder, Senhor. O teu nome é poderoso, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu filho amado, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor. Para que o Senhor venha resgatar estas almas, Senhor. Para que o Senhor venha salvar estas almas, Senhor. Tenha misericórdia destas almas, Senhor. Tenha misericórdia dos desviados, Senhor. Traz de volta os desviados, Senhor. Liberta os homens afeminados, Senhor. Liberta as mulheres lesbianismo, Senhor. Liberta os macumbeiros, Senhor. Liberta os feiticeiros, Senhor. Liberta os espíritas, Senhor. Liberta os pais de santos, Senhor. Liberta as prostitutas, meu Pai. Liberta os bandidos, Senhor. Liberta os traficantes, meu Pai. Liberta, meu Deus, as almas perdidas. Salva, meu Pai, as almas. As almas são tuas.
tua, meu Senhor. As almas são propriedades divinas. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa todas as famílias, a família católica, a família evangélica, a família livre pensador. Vai abençoando, meu Pai, abençoa as autoridades desta cidade, abençoa as autoridades deste estado, abençoa as autoridades deste país, meu Pai, abençoa todas as famílias da terra. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, traz de volta, meu Senhor, traz de volta o noticiado, resgata as almas perdidas, é no poder da tua palavra, é no poder do teu nome, é no poder do teu sangue. Eu repreendo agora as enfermidades, eu repreendo as bactérias, eu repreendo a pandemia, eu repreendo a mortandade, eu repreendo a cegueira, eu repreendo o derrame, eu repreendo o câncer, eu repreendo a diabetes, eu repreendo a hemorragia, eu repreendo as hérnias, eu repreendo os caroços, eu repreendo os nódulos. Oh, meu Deus, sara esta mulher, Senhor, sara este homem, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, restaura a vida desta mulher, restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem, queima esta doença na próstata, meu Pai, meu Deus, cura, meu Deus, cura, oh Deus, cura este homem, Senhor, sara este homem, Senhor, cura esta mulher, Senhor, sara esta mulher, Senhor, liberta este homem, Senhor, liberta esta mulher, Senhor, liberta as almas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo, Satanás, cai por terra agora, demônio, cai por terra agora, espírito imundo, caia por terra agora, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai espírito imundo, sai espírito mau, espírito enganador, espírito de enfermidade, espírito do pecado, espírito da impureza, espírito da iniquidade, espírito do engano, espírito de Jezabel, espírito da maquiagem, espírito da vaidade, espírito da pintura, espírito de Jezabel, que está na mente, que está no pensamento, que está no coração desta mulher, na mente, no pensamento, no coração deste homem, espírito de Jezabel, sai Satanás da vida dele, sai Satanás da vida dela, sai diabo desta vida, sai diabo destas almas, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Jesus vai libertando. Oh, meu Deus, prepara estas almas, quebranta seus corações, meu Pai. Elas vão te confessar agora, elas vão te aceitar como Salvador da sua vida. Oh, meu Deus, liberta, transforma, leva-as para as igrejas pentecostal, Deus é de amor, leva as almas para a igreja. Meu Deus, se prepara para o grande batismo, para o cumprimento da justiça divina. Oh, meu Deus, livre, guarda a minha vida. Oh, Deus, livre, guarda a minha esposa. Oh, Deus, livre, guarda meu ministério. Lança por terra os opositores, lança por terra a inveja, o olho grande, a falsidade, a traição, a covardia. Lança por terra, meu Pai, todos aqueles que se levantarem contra o anúncio da tua palavra que eu prego, contra o anúncio do teu evangelho que eu anuncio. Lança por terra, envergonhado e confundido e decepcionado seja todo aquele que se levantarem contra a tua palavra, contra o teu evangelho, contra, meu Pai, a minha vida, a minha fraca pessoa. Oh, meu Deus, me livra. Oh, meu Deus, me guarda, me cobre com teu sangue, me prepara, capacita para fazer o trabalho do Senhor na terra. Capacita a minha esposa, capacita a nossa vida, abençoa a nossa igreja, o nosso ministério das igrejas pentecostal, Deus é amor. O Senhor abriu as portas da igreja pentecostal, Deus é amor, foi para socorrer as almas, foi para socorrer os oprimidos, foi para curar os enfermos, foi para salvar as almas perdidas. Esse é o propósito do Senhor com a igreja, esse é o propósito do Senhor com a nossa vida. Aleluia. Abençoa nosso ministério, abençoa nossa diretoria, abençoa a nossa diretoria mundial das igrejas pentecostal, Deus é amor, a diretoria deliberativa, a diretoria executiva, abençoa toda a família e toda a parentela de nosso saudoso e missionário Davi Martins Fernanda. Ó Deus santo e poderoso, me capacita nesta terra, não deixa eu fazer nada de mim mesmo, não deixa eu fazer nada pela carne, para que seja tudo pela tua palavra, que seja tudo pelo teu Espírito Santo, que seja tudo para a tua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém e amém. Jesus.
Deus o abençoe. Vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. Você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus e Jesus vai te abençoar. Vamos lá. Confessa aí com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Repete aí as palavras que fala o homem de Deus. Vamos lá. Todos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Vamos com muita fé. Vamos lá. Confessa aí. Fala as palavras que fala o homem de Deus, pastor Nonato. Vamos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor. Senhor Jesus, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados, Senhor. Liberta, Senhor. Transforma, Senhor, a minha vida, Senhor. E eu te prometo, Senhor, ser fiel, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos vocês estão convidados para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo. Onde você vê encontrar uma igreja pentecostal Deus em Amor, faça uma visita. Jesus garante a tua vitória. Jesus garante o teu milagre. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. A nossa sede central das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado no bairro Cidade Nova, Rua 44A,
número 74, no Mutirão Amazonino Mendes. Temos culto todos os dias, às 19 horas, no dia de domingo, às 7 horas da manhã, no dia de sexta-feira, ao meio-dia também. Aí está a igreja sede central da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Presença marcante do homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, aleluia, orando em teu favor, e orando em favor da tua família, e Jesus garante a tua vitória. Que Deus o abençoe, a entrada é livre, todos estão convidados, aleluia. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.